Nós estamos nessa programação especial de Páscoa. Tivemos aqui, sexta-feira, um culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, bendizendo o nome do nosso Deus. Ontem, sábado, tivemos aqui a projeção do filme e depois uma atividade com todos os presentes e uma comunhão ao final de tudo. Então, estivemos aqui guardados da chuva, porque caiu uma chuva forte enquanto estávamos aqui, mas pudemos ter, acima de tudo, que todos participaram, todos falaram, todos contribuíram, todos aqui estivemos para poder falar do Senhor Jesus Cristo. E hoje, no domingo pela manhã, estamos na celebração de Páscoa, estamos na celebração do domingo da ressurreição, para que o Senhor realmente opere maravilhas no nosso meio. Eu creio que Deus há de nos surpreender, no nome de Jesus Cristo. As promessas do Senhor não tardam, elas vêm na hora certa. E você, quando recebe a promessa, você então chega a uma conclusão: veio no momento exato. Sejam elas as promessas quanto ao socorro que Deus pode nos dar, sejam elas as promessas, acima de tudo, quanto à salvação de todos aqueles pelos quais nós temos orado, nós temos pedido, especialmente as pessoas que nós temos um apreço, nossa parentela, nossos amigos, pois a Bíblia diz: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. E nós declaramos que isto será realidade na vida de todos nós, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E Deus há de fazer como a Bíblia diz, que Jesus Cristo seria erguido como a serpente no deserto. E diz-nos a palavra: e ele atrairia todos para si. Quem vai atrair é o próprio Senhor Jesus, que ele atrairá todos para si. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos hoje, como sempre, que o Senhor fale aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe aqui. Que a tua palavra caia como boa semente em bom solo e produza abundantemente. Ó Senhor, que o Senhor nos abençoe de uma forma extraordinária, como a oração que Jabes fez: abençoe-me, ó Deus, mas me abençoe mesmo, alarga as minhas fronteiras, que o Senhor traga este alargar das fronteiras a todos nós, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, e nós leremos o Salmo 114, um pequeno salmo que vale a pena lê-lo por completo. Quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros no rebanho. Que tens, ó mar,
que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como cordeiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Esse texto tem como título dado pela Sociedade Bíblica Brasileira, As Maravilhas do Êxodo. O propósito de Deus de libertar o seu povo do Egito não foi tão somente para que eles fossem libertos, mas também para que eles, num futuro, se tornassem conquistadores da terra de Canaã. E o propósito de Deus em nossas vidas não se limita a simplesmente nos libertar, a simplesmente nos salvar, que isso não é algo pequeno, isso é algo grande, maravilhoso, extraordinário, mas de nos tornar também conquistadores, de modo que somos vencedores pela salvação, e diria que somos mais que vencedores, estabelecendo a conquista que Deus deseja que cada um de nós obtenha por meio da libertação, da regeneração, da transformação que Ele mesmo concedeu a cada um de nós. Pois, quando nós falamos de Páscoa, nos remetemos à primeira Páscoa, e Jesus celebrava aquela primeira Páscoa, a Páscoa quando o povo de Israel foi finalmente liberto do Egito, saiu do Egito, quando os umbrais da porta foram marcados pelo sangue do Cordeiro, quando o Cordeiro pascal foi sacrificado e todos ali, dentro da casa marcada com o sangue do Cordeiro, eles ali estiveram celebrando, de forma que a Páscoa, esta celebração, uma das 3 grandes festas bíblicas que o próprio Senhor, Deus, ordenou, ela tem um sentido todo especial para nós, porque é o sentido da salvação, da regeneração, da transformação que o Senhor traz a cada vida. E por isso, não somente a Páscoa, mas todo o Êxodo tem um significado todo especial dentro do que foi e é o sacrifício de Jesus Cristo, Deus que se fez homem e morreu na cruz do Calvário para nos libertar, para nos salvar, para que pudesse legar a cada um de nós o que a Bíblia diz: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E nós, que cremos no seu nome, louvamos ao Senhor. Por quê? Porque Ele nos fez. E Ele não só nos fez, mas Ele nos refez. Porque o Senhor trouxe a todos nós a obra da redenção, nos regenerando por meio de um novo nascimento em Cristo Jesus. Mas quando olhamos, e por isso nós lemos esse texto, a caminhada do povo de Israel, através do Êxodo, vemos 2 cruzamentos.
cruzaram o Mar Vermelho e cruzaram o Rio Jordão. Numa visão do alto, esses dois cruzamentos nos fazem lembrar duas cruzes. A primeira grande cruz, aquela cruz que foi o cruzamento do Mar Vermelho, representa a cruz de Cristo. Essa é a visão que eu creio que teríamos olhando do alto, para que nós pudéssemos entender o propósito de cada uma dessas passagens. É necessário passar, mas é necessário passar pelos dois cruzamentos. É necessário passar pelo Mar Vermelho e é necessário passar pelo Rio Jordão. O Mar Vermelho, o primeiro desses cruzamentos, desse cruzar, a primeira cruz. O Rio Jordão, o segundo, a segunda cruz. Há, meus irmãos, necessidade em todas as vidas, de todos nós que passamos pela primeira cruz, de também passarmos pela segunda cruz. A segunda cruz é aquela cruz que Jesus Cristo mesmo nos disse: se alguém quer me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz diariamente e siga-me. De modo que há uma segunda cruz, há uma cruz maior, há um cruzamento maior, que é o cruzamento do Mar Vermelho. Há uma cruz menor, há um cruzamento menor, que é o cruzamento do Rio Jordão. Quando se cruza o Mar Vermelho, isso não é algo que nós façamos por nós mesmos. Isso demanda o sobrenatural de Deus. Foi Deus quem abriu, foi Deus quem fez, e nós participamos. Nós somos abençoados por esta cruz, por esse cruzamento. E o que acontece nesta cruz? Algo bem interessante acontece nessa cruz. Porque não só nós passamos por ela, mas tudo que nos persegue, todos os nossos inimigos, toda a nossa velha história, toda a nossa escravidão, tudo que nos oprime, tudo que nos fere, tudo aquilo que nos domina, tudo isto perece na primeira cruz. Os inimigos, nossos antigos, toda a história antiga, ela é então ali sepultada, literalmente sepultada na primeira cruz. Quando Jesus cumpre toda aquela obra da cruz, quando ele, vendo que estava completada tal obra, ele diz: está consumado, terminei. Ali se terminou para tudo, para o pecado, para a iniquidade, para a enfermidade, para todo o mal que nós trazíamos conosco e nos aprisionava. Naquela cruz tivemos a vitória. Mas para que serve a segunda cruz? Para que serve a segunda cruz, que é uma cruz menor? Essa é a nossa cruz. E quando o povo de Deus atravessou o Jordão, cruzou o Jordão, os inimigos estavam não naquela cruz, nem atrás daquela cruz, mas à frente daquela cruz. Quando você passa pela primeira cruz, todos os seus inimigos, todo o seu passado,
tudo que te perseguia perece naquela cruz. Mas quando você passa pela segunda cruz, os seus inimigos te esperam para que você mesmo os vença, para que você os derrote. O que vem depois da segunda cruz é a conquista, e que nós devemos vencer. Vem uma Jericó, as muralhas de Jericó hão de cair. Hoje eu estava me lembrando e até mesmo vendo a foto de um lugar que um dia eu espero conhecer, que se chama Colônia. Colônia fica na Alemanha, da onde vem uma fabricação especial de, digamos, um perfume que nós conhecemos como água de Colônia. A água de Colônia foi criada na Alemanha, em Colônia, e por isso tem tal nome, é a água de Colônia. Mas lá foi erguida uma gigantesca catedral, que durante muitos anos era a maior construção do mundo. E essa famosa catedral de Colônia, que levou anos, décadas e décadas para ser construída, quando terminou a sua construção, havia uma montanha de onde as pedras foram removidas, uma pedreira, uma montanha. Esta montanha desapareceu por completo para que a catedral fosse erguida. Por isso há um dito sobre essa catedral dizendo: de fato, a fé move montanhas. E eu acrescento, nem que seja pedaço por pedaço, mas a montanha vai sair. Meu irmão, eu quero dizer com essa ilustração que eu não sei qual é a montanha que tem que se mover na sua vida, mas essa montanha vai se mover, nem que seja pedra por pedra, pedaço por pedaço. Às vezes nós pensamos que uma montanha tem que ser removida de uma vez. Faço votos que sim, que a minha e a tua montanha seja removida de uma vez. Mas, por vezes, o propósito de Deus é removê-la pedaço por pedaço. Mas, de um jeito ou de outro, ela vai ser removida. No nome de Jesus Cristo. Então, o que nos espera após essa segunda cruz, após este segundo cruzamento, o que nos espera é a conquista. Você não pode ficar apenas em atravessar o Mar Vermelho. Há toda uma obra que acontece nos 40 anos de peregrinação pelo deserto. Deus sustenta com o maná, Deus sustenta com a água que vem da rocha. Há coisas maravilhosas que acontecem. Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá a sua lei. Pentecostes acontecem. Celebrações acontecem. Mas eu não posso e você não pode parar na jornada, na caminhada. Você e eu não podemos deixar de lado o tomar a segunda cruz. A primeira cruz eu não tenho como tomar. A primeira cruz Cristo tomou em meu e no teu lugar. Mas há uma segunda cruz que eu preciso tomar. E isto é uma coisa que todo aquele que toma a decisão de seguir a Jesus tem que fazer. Sabe, hoje, no advento das redes sociais, há todo um buscar. Nós falávamos isso um pouco antes aqui do culto. As pessoas estão buscando seguidores. Mas eu vou dizer algo a você. Nós é que temos que ser seguidores, mas de um só, de Jesus Cristo. Eu espero que você não seja meu seguidor. Eu espero que você seja seguidor de Jesus Cristo.
Saiba, por mais que eu queira, por mais que eu deseje, eu não posso te salvar. Por mais que eu queira, por mais que eu deseje, eu não posso salvar os meus. Por mais que eu queira, por mais que eu deseje, eu não posso salvar nem mesmo a mim mesmo. Mas há um que pode nos salvar a todos, e é a Ele que nós temos que seguir, que é o Senhor Jesus Cristo. Não podemos colocar tamanha atenção como temos colocado, e até mesmo hoje, em muitos ministérios, infelizmente, os homens estão chamando a atenção e dizendo, olhem para mim, vejam a mim, sigam a mim. Não, nós temos que dizer, olhe para Cristo, vejam a Cristo, sigam a Cristo. A grande palavra, a máxima de João o Batista, disse, importa que eu diminua e ele cresça. A igreja tem que voltar a falar essas palavras. Os ministérios têm que voltar a falar essas palavras. Os ministros de Deus, pastores, precisam voltar a falar essas palavras. E João Batista diminuiu, mas diminuiu tanto que ficou uma cabeça menor. Porque perdeu a cabeça. Essa que é a verdade. Ele sumiu, ele desapareceu. Mas Cristo tomou o lugar. Se você anuncia e anuncia a chegada de Jesus, seja para que vida for, saiba do seguinte, esse anúncio é para que as pessoas se encontrem, não com você, se encontrem com o Senhor. Hoje nós estamos preocupados que as pessoas se encontrem conosco, que as pessoas se encontrem com a igreja. Hoje estamos preocupados com o ambiente da igreja. A igreja tem que ter isso, a igreja tem que ter aquilo, porque as pessoas... Isso não é um entretenimento, isso é uma agência do reino de Deus. Isso não é um clube social, isto aqui é a família da fé. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter comunhão, eu não estou dizendo que nós não podemos até mesmo ter entretenimento, passar uns com os outros momentos alegres, agradáveis. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que o propósito da nossa existência como igreja não é sermos um clube, não tente ser o que você não foi chamado para ser. Saiba do seguinte, há clubes muito melhores, há coisas muito melhores para entretenimento aí que nós não podemos concorrer com nenhuma delas, porque eles são extraordinários. Nós não estamos aqui para fazer um show, nós não estamos aqui para fazer qualquer outra coisa que não seja anunciar o evangelho da paz, o evangelho do reino de Deus. É para isso que nós estamos aqui. E para isso nós temos que ser cheios do Espírito Santo, e nós não faremos isto se não tomarmos a segunda cruz, se não passarmos pelo Jordão. Muitos, toda uma geração, praticamente toda, com exceção de Josué e Caleb, toda uma geração ficou no deserto. Passaram pelo primeiro cruzamento, mas nunca passaram pelo segundo cruzamento. Eu não quero fazer parte disso. Eu quero passar pelo Jordão. Eu quero atravessar o Jordão. Eu não quero ficar. E quantas pessoas... E de maneira nenhuma eu estou diminuindo a grande obra. Não há segunda cruz sem a primeira. Amém? Ninguém atravessará o Jordão sem ter atravessado primeiramente o quê? O Mar Vermelho. Povo nenhum, Israel como nação, não poderia ter atravessado o Jordão se Israel, como nação, não tivesse atravessado o Mar Vermelho. Se Israel, como nação, não tivesse sido livre do Egito. Nós somos livres, libertos do Egito, de todo o pecado, do mundo, do inferno. Chame você como quiser chamar. Nós fomos livres, mas nós temos que atravessar o Jordão, porque
toda uma série de conquistas espera para que nós a realizemos. Deus fez tudo isso, lutou por nós. Nós não precisamos lutar na primeira cruz. Ele lutou por nós e nos deu a vitória. Assim como Israel apenas passou, Israel apenas atravessou o Mar Vermelho e o Senhor deu toda a vitória a Israel. Israel nunca se libertou do Egito. Israel foi libertado do Egito. É diferente. Nós fomos libertos. Nós não nos libertamos. Nós fomos libertos. E mais do que isso, Deus espera de cada um de nós que nos tornemos verdadeiros conquistadores. Quando o Senhor deu a palavra a Moisés, libertador de Israel, através de um homem, Deus libertou Israel. E disse ele, Moisés, que Deus ergueria um semelhante a ele, Jesus Cristo, que nos libertou de toda a nossa escravidão e escravidão do pecado, até mesmo a nossa escravidão da lei. Pela graça somos nós salvos mediante a fé em Jesus Cristo. De modo que agora nós vivemos a lei do Espírito governando sobre nossas vidas. Nisso não desprezamos a palavra do Senhor. Amamos a palavra do Senhor, estudamos a palavra do Senhor, cremos na palavra do Senhor, louvamos a Deus por essa palavra que Ele nos deu. Que privilégio termos a palavra do Senhor. Mas Deus disse a Moisés, ide a Faraó e dizei a Faraó, deixa o meu povo ir para que me adore. O propósito não era apenas que o povo fosse, mas que o povo fosse para o adorar. Vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós fomos libertos para sermos adoradores. E como adoradores, iremos conquistar, como adoradores, iremos vencer. Há uma série de inimigos, de adversidades, de adversários que nos estão esperando após a segunda cruz. Tome a sua cruz, atravesse o Jordão. Há uma coisa tão interessante quanto a travessia do Jordão, porque na travessia do Mar Vermelho, Deus ordena a Moisés que estenda a mão, que divida o mar, que ordene ao povo que o povo marche. Interessante que Deus não disse, ordena ao povo que o povo fuja. Meus irmãos, você está indo embora, mas você não está indo embora em fuga. Você está indo embora em triunfo. E quem está em triunfo, marcha. A mesma coisa eu creio, quando a igreja for arrebatada, alguns chamam isso sobre a grande fuga. Nós não vamos fugir, a igreja não está saindo deste mundo, fugindo, derrotada. A igreja está marchando em vitória, sendo arrebatada ao encontro com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu creio nisso de todo o meu coração, que nós, como igreja, não fomos feitos para estarmos em fuga. Mesmo que o Mar Vermelho se abra, mesmo que Faraó esteja atrás com 600 carros de guerra, mesmo que haja tudo isso, Deus diz, não é para fugir, é para marchar.
Não tenha uma postura de fuga, tenha uma postura de marcha. É o que o Senhor deseja. Dê passos firmes. Não entre em desespero. Caminhe em fé. É o que Deus espera de todos nós. Mas na travessia do Jordão, Deus disse: chamem os sacerdotes, que esses levem a arca. E quando os pés deles tocarem nas águas do Jordão, as águas vão se abrir, as águas vão recuar. Nós temos que entender o seguinte: existem obstáculos naturais, e que, como o Jordão, as águas vão para onde há uma inclinação natural. E muitas vezes o que nós estamos enfrentando, quando nós passamos pela segunda cruz, nós vamos vencer a nossa inclinação natural. E a inclinação natural do homem é para a rebelião, é para o pecado. Paulo mesmo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu venho a fazer. E depois ele acrescenta: mas é Deus quem realiza em nós tanto o querer como o efetuar. Há algo que nós temos na vitória. Se na primeira cruz, tudo que nos aprisiona, tudo que nos escraviza, tudo que representa essa escravidão, Deus nos muda e muda totalmente a realidade da nossa vida, e toda a perseguição da velha vida contra nós perece naquela cruz. Na segunda cruz, quem perece somos nós. E no que perecemos? Na nossa inclinação natural. E nós passamos a viver um mover sobrenatural. É isso que nós precisamos na segunda cruz. É isso que nós precisamos nesta realidade. É isso que nós precisamos fazer. Se alguém quer me seguir, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Há uma segunda cruz. Essa cruz ninguém pode tomá-la. Sabe, muitas pessoas em nossos dias falam dentro da igreja sobre chamados. Existem chamados diferentes. A Bíblia mesmo fala dos dons ministeriais, sobre apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E nós vemos que muitas pessoas têm chamados e chamados distintos. Há pessoas que têm um ministério, mas um ministério mesmo, em assistir pessoas carentes. Eu acho isso algo tremendo. E é um ministério. Elas têm uma facilidade de conversar com população de rua, de entender, quando elas chegam, elas mudam o estado de espírito daquelas pessoas, porque é um ministério. Há outras pessoas que têm um ministério de ensino, agora direi, especialmente com crianças. A nossa missionária Marcilene, ela tem essa característica. Existe uma igreja no Maranhão, em São Luís, que foi aberta pela Marcilene, e foi aberta o quê? Evangelizando crianças. Ela foi cuidando de crianças. Daqui a pouco as famílias das crianças viram que as crianças estavam melhores, estavam mudando. O que está acontecendo com essas crianças? Era um dom, e é um dom que ela possui, e outros também possuem. Estou citando a ela, mas outros também possuem. Então existem chamamentos diferentes. Existe gente que tem o dom de administrar, de governar, mas nós queremos dizer algo. Se há diferentes chamados, há algo
que todos nós fomos chamados. E isso é tomar a cruz. Não importa se é um apóstolo, ou se é um professor de escola dominical, ou se é alguém que tome conta de pessoas em situação de carência nas ruas. Todos nós fomos chamados para tomar a cruz. E sem tomar, sem passar pelo Jordão, você fica no deserto. A necessidade de se passar pelo Jordão, a necessidade de se passar pela segunda cruz, é para que a promessa que foi feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, a promessa finalmente se cumpra e você tome o que te é por direito de herança. Há algo te esperando, mas você só tomará posse passando pelo Jordão. Eu não quero ficar no deserto, eu não quero que ninguém fique no deserto, eu quero ir para o Jordão. Há uma Jericó te esperando para ser vencida, há uma terra inteira te esperando para ser conquistada, há frutos que nunca antes experimentamos que estão frutificando para nós. Enquanto estamos de um lado, existe algo sendo produzido naquela terra que mana leite e mel, esperando por cada um de nós. Mas isso nós só conseguiremos passando pela segunda cruz. Nós aqui celebramos a primeira cruz, celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas temos que nos lembrar que nós precisamos tomar a nossa cruz. Que nós precisamos fazer perecer o nosso velho homem de uma vez por todas. E que devemos ressuscitar em novidade de vida em Cristo Jesus, para que nós conquistemos a terra que nos foi prometida. Quantas promessas há nessa palavra, nas Escrituras? Quero dizer como Davi: cumpra-se em mim, ó Deus, todas as suas promessas. Todas as suas promessas. Mas para que isso aconteça, eu não posso continuar no deserto. Eu tenho que sair do deserto, atravessando o Jordão. Meus irmãos, Ele nos libertou, Ele nos transformou, nos tirou do Egito, mas você não pode continuar para sempre no deserto. Você tem que tomar a segunda cruz. Você tem que passar pelo Jordão. E você tem que, a partir desta passagem pelo Jordão, de tomar a segunda cruz, você tem que tomar posse da terra que te foi prometida. Amém? Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Senhor por aquela cruz que nenhum de nós poderia tomar. A primeira cruz pertencia a nós, mas Cristo tomou em nosso lugar. E aquele que não cometeu pecado se fez pecado por amor a nós, para nos salvar. Mas agora, ó Senhor, nós estamos aqui para dizer: nós tomaremos a segunda cruz. Nós atravessaremos como atravessamos o Mar Vermelho, atravessaremos o Jordão. Nós, ó Senhor, atravessaremos o Jordão para conquistar a terra que nos está prometida. Abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Senhor, nós aqui queremos celebrar a morte do Senhor até que Ele venha. Como a Tua palavra mesmo nos diz que devemos assim celebrar. Ajuda-nos, ó Senhor, porque há
um elemento sobrenatural. Tanto quanto foi a passagem do Mar Vermelho, existe outro elemento sobrenatural na passagem pelo Jordão. Tomamos a cruz, mas é o sobrenatural de Deus que nos faz vencer. Ainda até mesmo no que cabe a nós fazer, dependemos do Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém.